Me chamo Vinícius Kiel, sou acadêmico em Direito, fundador do Constitucionalizando, que é uma página nas redes sociais, Facebook e Instagram, que visa descomplicar o direito constitucional. E o que eu vim trazer hoje, e o que eu vim conversar hoje? Analisando as redes sociais, os portais e etc., você consegue ver algumas notícias, algumas informações que nos preocupam. Mas nos preocupam mesmo? É necessário nos preocuparmos com essas informações? É o que nós vamos trazer agora. Bom, primeira pergunta que eu gostaria de fazer. O STF bloqueou de fato as contas dos bolsonaristas no mundo inteiro? Como estão dizendo? E há um erro nessa decisão? Bom, do ponto de vista jurídico, gente, não. E é isso que eu vim elucidar aqui. E desmistificar, quase que não sai, um pouco dessa fake news que anda rolando. Em primeiro lugar, quando você para analisar as decisões, você vê que tem uma decisão específica, que é a que o ministro Alexandre de Moraes aumenta a pena das redes sociais, a multa, né, das redes sociais, caso elas não cumpram a ordem judicial. É uma decisão que foi disponibilizada, né, o inquérito ele é tudo sigiloso, então algumas informações, só algumas decisões são disponibilizadas, não todas. Nessa que foi disponibilizada, você consegue encontrar na internet, foi disponibilizada no dia 31/7, ele deixa bem específico, gente, que as decisões são no território nacional, só que independente da origem. Porque o que aconteceu? Houve uma decisão anterior que bloqueou a conta dos bolsonaristas no Brasil. E o que aconteceu? Eles acharam uma forma de driblar essa decisão, indo na rede social e alterando a localidade da conta. Então eles alteravam lá, colocavam os Estados Unidos da América, por exemplo, e as contas ficavam desbloqueadas. Só que tanto os seguidores quanto as pessoas que são as proprietárias da conta, elas não saíram do território nacional. Elas continuaram no território nacional. E essas contas continuam no território nacional. Ou seja, independente da configuração da sua conta, você não sai do território nacional. Se eu pegar a minha conta do Twitter, abrir e trocar a localidade, eu automaticamente não sou transportado, né, teletransportado para aquela localidade. Eu continuo no solo brasileiro, eu continuo na jurisdição brasileira e eu continuo tendo que cumprir as leis brasileiras, independente da configuração da minha conta. É isso que a galera não entendeu. Quando o Supremo Tribunal Federal ele fala, olha, no território nacional as contas estão bloqueadas independente da origem, é exatamente para tirar essa driblagem que fizeram. Porque é muito cômodo, é muito conveniente só trocar a localidade e estar livre de decisões judiciais. Em país no mundo você consegue fazer isso. Em país nenhum no mundo você consegue fazer isso. Então, senhoras e senhores, não, o Supremo Tribunal Federal ele não colocou a sua jurisdição no mundo inteiro, como as fake news espalham, né? O que acontece é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela fala, olha, independente da origem da conta, independente se a conta está registrada nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, na Arábia Saudita ou em Plutão, em Marte, em Júpiter, se o indivíduo está aqui no Brasil, se ele está em território nacional, as contas estão bloqueadas. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que determinado blogueiro bolsonarista fosse para Portugal. Lá a conta dele estará desbloqueada. Só que aqui no Brasil, os seguidores dele que estão em território nacional brasileiro não vão conseguir ter acesso à conta, independente de onde ele esteja. Por quê? Porque é aqui que está bloqueado, não é lá. Agora, se o blogueiro bolsonarista for para Portugal e os seus seguidores forem para os Estados Unidos,
tanto ele quanto os seguidores vão conseguir ter acesso livre e irrestrito à conta. Por quê? Porque eles saíram do território nacional. A decisão está vinculada aqui, no Brasil, e não fora do Brasil, como estão espalhando erroneamente. Na verdade, é por isso que eu sou defensor desse inquérito. Porque essas informações falsas, na verdade, o que elas fazem é um desserviço. É uma violação ao direito da informação. Você tem direito a uma informação fidedigna, verdadeira, não uma informação falsa, desvirtuada, que foi exatamente feito desta maneira para influenciar a sua consciência, o seu pensamento e com isso o debate público, com isso o interesse público. Desculpe. E é isso, gente, que se trata essa decisão. Nada mais sobre isso. Vou dar um exemplo aqui para finalizar o vídeo. Vamos supor que nos Estados Unidos da América, determinado serial killer tem um canal no YouTube. É só um exemplo bem esdrúxulo. Mas é pra... Eu gosto de exemplo. Fica mais fácil aprender com exemplos. Determinado serial killer, ele está nos Estados Unidos, certo? A conta dele está nos Estados Unidos. Só que ele tem um canal no YouTube que ensina as pessoas a matar. É um exemplo. Eu não estou comparando uma coisa com a outra. Isso que eu estou falando é só um exemplo. De maneira alguma eu estou comparando as contas dos blogueiros com esse exemplo. Não, é só um exemplo. Só um exemplo, tá? A título de exemplo. Não é a título comparativo. É bom desenhar as coisas. Ele está lá nos Estados Unidos, a conta dele está nos Estados Unidos, só que ele tem um canal no YouTube que ensina as pessoas a matarem. Bom, se o Supremo Tribunal Federal ou qualquer órgão jurisdicional, tanto em primeira, segunda instância, STJ ou STF, forem procurados judicialmente, pode haver uma decisão contra o Google que fala, olha, Google, o negócio é o seguinte, a conta está lá nos Estados Unidos, a origem dela é americana, a origem da conta é americana. Só que o seguinte, aqui no Brasil, quem manda é a lei brasileira. Quem manda aqui é a jurisdição brasileira. Então vamos fazer o seguinte, esse determinado canal desse serial killer, aqui no território brasileiro, ele está bloqueado. E o Google vai ter que cumprir a decisão e bloquear o canal. É isso que acontece. O canal não está bloqueado na Alemanha, na Espanha, na China, na Arábia, em Portugal. O canal está bloqueado aonde? O canal está bloqueado no Brasil. É a mesma coisa que acontece com a conta dos blogueiros. O canal não foi restrito na Alemanha. Se o indivíduo viajar para a Alemanha e acessar lá na Alemanha, ele vai ver o canal dele. Ele vai conseguir ter acesso ao conteúdo. Por quê? Porque a decisão não abarca a Alemanha, não abarca a nível internacional. Isso é mentira. São falácias. Agora aqui no território brasileiro, aí é diferente. Agora está em vigor, tá? Então, independente, se o cara tá aqui e ele coloca a conta dele, configura lá, altera a configuração de localidade para os Estados Unidos, sinto muito, amigão, você está em território brasileiro. Alemanha, sinto muito, amigão, você continua no território brasileiro. Você não virou alemão porque você alterou a configuração da sua conta. Você continua aqui, tendo que cumprir as decisões judiciais daqui, tendo que respeitar as leis daqui. E é isso. Espero ter elucidado muito bem esse caso.